Assim, como eu não convivi com o catolicismo, com outras religiões, eu não conheço nada delas. Nada, assim. Rapaz, Só de ouvir falar. cadê a Paula? A Paula chega atrasada até na aula virtual. Até na online, tá dentro de casa, É, tá atrasada. chega atrasado. Hein, Cleubo, por um acaso hoje eu vi um vídeo que alguém postou de um cara que você gosta demais, Marcos Feliciano. Ele na Nossa. igreja dele, e aí ele pregando lá, falando que chegou o tempo na igreja do avivamento que os crentes iam sair igual um rolo compressor, atropelando demônio e tudo, e passando por cima, que os demônios iam ser Olha ela na castigados. reunião, chegou. E o povo rodando, Até que e aí enfim, né? os pastores rodopiando e pulando e dando glória a Deus. Eu falei, gente do céu, pensando no Cleubo no culto desse. Você sabe que o Marco Feliciano, ele fala que viu Deus criar o mundo, né? Como é que é? Gente, é muita aberração, vocês me informam, Que gente. iluminação é essa, meu Deus? Tem que orar Ele- mais para ter umas iluminação dessa. Ele tem uma pregação que ela afirma que Deus levou ele lá nos 6 dias da criação, ele viu Deus criando todas as coisas. Nossa, gente, como é que fala amém? Achei que Como você é Não, que mas levava é, só Moisés, mas, levou ele também. pois é, mas o Ele Marcos Feliciano. Moisés teve só a revelação do Espírito, nem foi levado lá, né? Mas o Marco Feliciano ele foi. que foi? Ele tem uma pregação em Ezequiel 28 que ele afirma que os demônios moram na água. Ah, é ele, né? Aí saiu esse negócio de demônio na caixa d'água, não sei o quê. Meu Deus, Ele- que loucura é essa? Ele fala que Por isso que Jesus andou por cima d'água, né? a posição demoníaca só é possível porque o corpo do ser humano, a constituição maior é de água, é líquido. Misericórdia. Ah, não, gente. Aí a água do Espírito também tá inclusa aí, né? Não, isso aí é porque nunca leu a Bíblia. No Evangelho a Bíblia fala que quando um espírito imundo sai, ele procura um lugar árido. Árido é seco. O cara, o demônio Cleo. procura um lugar seco para repousar. O E cara aí fala que tá ele mora na na água. água. Eu acho que ele tem que fazer umas aulas de hermenêutica com o Cleubi, hein? Oi, como? Vai Mas aprender a sabe, Bíblia. a gente chegou num nível deplorável. Deplorável. As Meu pessoas estão usando cosmovisões para interpretar a Bíblia. Tem um cara que entra no meu Facebook, tudo que eu posso falar de qualquer coisa, de religião, de política, de lazer, ele faz um comentário falando que eu sou esquerdista, sabe? E olha que eu sou anti-PT desde a minha consciência, eu nunca votei no PT uma vez sequer. O cara me chama de esquerdista. Aí eu já Te xinga de petista. eu já tentei explicar para ele que a gente não pode usar nenhum outro meio para interpretar a vida a não ser a escritura. Mas isso não entra na cabeça dele. Mas aí eu fui ver, não é só ele não, tem muita gente que tá assim. Tem muita gente que deseja um Messias conforme eles mesmos fazem o prospecto dele, um programa do Messias. A Netflix fez um Jesus agora que dá tiro de metralhadora e faz sexo. Eu não vi esse, não. Eu não cheguei a ver, não, gente. Meu Deus. Sério, a Netflix fez um Jesus que dá tiro de metralhadora e que faz sexo. Eu até postei, eu fiz um post lá no meu Facebook escrevendo um texto sobre isso. Mas por que eles fazem isso, Sara? É porque as pessoas começam a dar muita opinião em rede social e usar a Bíblia. Gente que defende pena de morte e endossa posse de armas com textos da Bíblia. Então esse pessoal do mundão, eles estão de olho nisso aí. Aí eles fazem um Jesus conforme o povão quer. Meu Deus. O negócio tá feio. Não, e esses aí que ficam defendendo o Bolsonaro de tal maneira, coloca o Bolsonaro como se fosse um deus também, né? Bolsonaro nós sabemos que o louco. Bolsonaro. Nós temos mais A duas. gente sabe que o Bolsonaro ele é meio perturbado, né? Nós temos mais duas divindades. Duas divindades no Brasil pra gente colocar no rol dos deuses. Um é o Lula, o outro é o Bolsonaro.
E aí tem fica uns no extremistas, né? lugar E aí tem uns extremistas dos dois lados que defendem com unha e dente, né? Então, Chega a briga. vamos lá. Vamos ver se hoje Tá bom. os slides não vão cair, né? Hoje nós vamos fazer uma revisão geral do que a gente já viu até agora, para ver como que a gente tá. Vamos rever lá a segunda declinação, o NGDA, o nome nativo, genitivo, dativo, acusativo, aonde o substantivo recebe a sua função não como no português, mas por causa da terminação da palavra. Que a gente sabe que no português é a ordem dentro da frase, se é antes do verbo ou se é depois do verbo, que ele é qualificado como sujeito ou como objeto, né? Agora no grego não, é o jeito que termina. A gente vai rever isso, vamos ver o verbinho básico, lio, no presente indicativo ativo. Vamos rever algumas palavras no vocabulário e vamos fazer nossas primeiras traduções desse semestre. Vamos chegar o bet nesse trem pra gente aprender de verdade. E a turma aí sabe o que é bet? A turma aí já jogou bet, por um Com acaso? certeza. Já. Tá Bet era bom demais. Já perdi a cabeça do dedão nos bets. Era. Vamos lá. Não deixou cair, né, filho? Seu menino tá falando em grego aí, Sara. Ele tá ali estudando matemática aqui. O pai dele chegou agora, eu pus ele pra ficar calado até o pai dele chegar, senão ia ficar louca. Estudando e cuidando de menino. Tá meio perturbado. E a esposa também tava ali, ensinando tarefa pra minha filha E também. pensa numa semana tensa que eu passei. O que foi, Cleo? Uai, comecei a apresentar sintoma de gripe. Meu Deus. Perdi o paladar. Meu Deus. Falei, meu Deus, tô com ela. Aí fez o teste? Graças a Deus ela não estava comigo. Ai, amém, amém. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Vamos ver se apresenta agora. Mas pensa, agora a gente gripa já fica com medo, né? É os sintomas. E o paladar, Cleube? Não, foi só um dia, mas porque eu tava muito gripado mesmo. Mas é psicológico, a gente fica tenso, né, com isso. Fica tenso. E é o seguinte, Paulo, eu tenho um ciclo natural, crônico na minha vida, que de ano em ano eu tenho uma infecção de garganta, eu perco o paladar e fico muito gripado todo ano. E é mais ou menos nessa época, sabe? Então, eu já tenho eu já tenho um tipo de medicamento básico que eu tomo, mas eu lembro quando eu era pré-adolescente, eu tinha que tomar injeção por causa disso. A famosa Mas Cleube, Cleube, eu tenho isso. Bem, eu tô indo pra medicina alternativa. Se você quiser, depois eu faço encaminhamento. Não sei se você trata já disso, porque isso aí já tava tão crônico na minha vida que chega uma época do ano que eu dava sinusite, dor de garganta, rinite. Aí vinha o kit completo, aí dá-lhe antibiótico, corticoide. Aí eu cansei, falei, eu vou pra medicina alternativa. Aí eu fui, fiz encaminhamento, saiu rapidão. Então, Tratar com fitoterapia. eu desde a minha tenra adolescência, eu me lembro, todo ano eu tinha que tomar injeção, porque o trem ficava muito grave. Aí quando eu fiquei mais forte fisicamente, ela vinha, mas não vinha tão severa, sabe? Mas todo ano eu tenho infecção de garganta e me dá essa gripe terrível. E um dia eu fui no farmacêutico aqui perto de casa, ele me indicou um remédio que eu era alérgico a ele, quase que eu morri. Pois meu é. Deus. Se você quiser, vai para medicina alternativa. A gente faz encaminhamento lá, você vai tratar com fitoterapia. Tá. Vamos ver se vai mostrar os slides agora, porque
Todo mundo tá com o livrinho aí também, né? Sim, Porque é tudo foto do página livro. 12. Se não der. Página 12. Apareceu aí? Declinação, caso indica a função. Ainda não. Não. Não, mas vai. Ó, agora apareceu. Vamos ver se vai mudar, né? Apareceu. Tem mosquito aqui hoje, não. Pega. Cada dia que passa, essa internet fica pior. Sua caçula, sala que tá aí, conversando. Não, tá lá na sala, os três Mas lá. tá escutando o grito dela. Tá. Aí o William estudando, o Max ensinando ele essas tarefas. Ok, tá todo mundo vendo aí? Com certeza. Sim. Tá. Vamos ver se vai passar, né? Só falta- Tá, grego, bíblia. Passou? Não. Não. Isso é que não dá pra entender. Pra mim é que passa, ele tinha que automaticamente passar aí. Então vamos pela a via crucis. Vamos por etapa. E agora? Agora chegou aqui. Mudou. Declinação. Mas todo mundo tem no livro também, pode voltar lá. página 30, na página 12. Vocês se lembram que a gente disse que no grego é o caso que indica a função e não a ordem da palavra dentro da frase como no português. Então essas terminações aí, elas são cruciais para a gente saber se o substantivo é sujeito, se ele está alterado indicando posse, ou se ele é objeto indireto ou se é objeto direto. Então terminou ômicron sigma, no caso aí o paradigma é logos. Se é logos, é o sujeito da frase, terminando ele no meio, no fim, em qualquer lugar na frase ele vai ser o sujeito. Ok, se ele terminou em ômicron y, u, logo da palavra. Lembrando que pronuncia U. Quando tá assim, pronuncia U. Logo. Então, indica posse, é uma possessão. Não é possessão demoníaca, não. É só indica posse. Se ele termina... Mas o Marco Feliciano falou que nós vamos atropelar tudo, se for demoníaco. Você sabe que tá uma onda aí entre os ultrapentecostais que vai ter um terceiro avivamento espiritual depois dessa pandemia aí, que a igreja vai alcançar o mundo, né? Eu ouvi falar disso aí também. Glória a Deus. Pois é, o Marco Feliciano ele falou que já chegou o tempo do avivamento na igreja, que a igreja vai virar um rolo compressor. E eu falo para demônio vai você, virar tapete. eu falo para você que Vai passar por cima de tudo. A igreja só vai ser avivada daqui a um tempo ainda posterior, onde ela vai enfrentar mais dificuldade do que está enfrentando agora. Misericórdia. Vocês podem perceber. Agora é só o começo. Agora é começo das dores, né? Vocês podem perceber que a pandemia, infelizmente, em vez dela ensinar a igreja que a igreja está para além das quatro paredes, a pandemia está separando a igreja. Mas ela tá separando os que têm noção e são chamados por Deus daqueles que estão na religiosidade. Escreve isso aí para você cobrar de mim no futuro. Pode escrever. Eu tô falando aqui. Esses dias eu tava comentando com o pessoal da igreja, principalmente da parte da liderança. Que é como se estivesse fazendo aquela que fez com o Gideão, aqueles que não têm compromisso, os medrosos. Fala, não, aqui vai ser só os que têm, nem diz meu pastor, os crentes de raça, né? É os que vai pra batalha mesmo.
Só não Paga o pode. preço na oração, no jejum. Só não pode ser igual o filho de Gideão, né? É. Depois que Gideão morreu, você viu a porcaria que ele fez, né? Pois é, não adiantou nada, né? Não seguiu o exemplo, né? Foi basicamente o primeiro suicídio na Bíblia, que ele mandou o escudeiro dele tirar a vida dele, né? Porque ele tinha sido ferido na cabeça por uma mulher e não queria morrer pelas mãos de uma mulher. Então ele pediu, ele ordenou, na verdade, o escudeiro dele a enfiar a espada no ventre dele. Vamos Igual lá. o Saul, né? Mandou. Saul também fez, só que o cara não teve o subordinado dele não teve coragem, falou, não, então eu mesmo faço. Então, se terminar com ômega, com iota subscrito, é dativo. O dativo, ele indica que o substantivo é um objeto indireto. Indireto. E se terminar com ômicron, ni, on, logon, indica que o substantivo é objeto direto. Ok? Então nunca esqueça dessa tabelinha acróstica aí, NGDA, nominativo, genitivo, dativo, acusativo. A gente tem o oblativo, locativo, instrumental, mas esses casos são idênticos a esses aí. Então não há necessidade. A gente vai aprender depois o vocativo. Mas o vocativo implica na exclamação. Então, quando o vocativo aparecer, no final da frase é só colocar um ponto de exclamação. A gente vai aprender isso aí. Não vamos aprender agora porque não há necessidade. É muito simples. Então, nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Sujeito, posse, objeto indireto, objeto direto. Passou? Não. É, ele não quer passar não, ele tá teimoso. Eu vou ter que ir lá no... fazer manual. Mas isso não vai impedir da gente ter nossa aula. Não. Agora passou, né? Passou não? Passou não. Agora passou. Agora foi. É, o negócio é que a internet ela tá igual o Tartaruga fazendo aquele passinho do Michael Jackson, Moonwalk, indo pra trás. Aí demora desse tanto. Então nós temos um paradigma no grego, que é o verbo lio, porque é um verbo regular. Então lio, a gente já viu que é o verbo soltar. E o presente indicativo nosso, a gente já viu também, que ele não é idêntico ao presente indicativo ativo no português. Porque ele dá uma ideia de uma certa continuidade, né? Em vez de ser só eu solto, dá uma ideia de estou soltando. Isso. Então, a conjugação básica dele é lio, lies, liei. Liomen, liete, liusi ou liusim. Então, lio, lies, liei. Liomen, liete, liusi ou liusim. Lio é eu solto ou estou soltando. Lies, segunda pessoa do singular, tu soltas, está soltando. Liei, terceira pessoa do singular, ele, ela solta, está soltando. Primeira pessoa do plural, liomen, nós soltamos, estamos soltando. Segunda pessoa do plural, liete, vós soltais, estáis soltando. E terceira pessoa do plural, liusi ou liusim. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer arriscar, seguir a ordem aí e pronunciar? Professor, o que eu tô achando assim interessante, porque assim, eu prestando bastante atenção, tem um verbo, né? Eu solto, estou soltando. É. A ideia do verbo no grego, no presente indicativo ativo, não é apenas uma ação concreta. Eu não vou dizer que é como um gerúndio, né? Porque não chega a ser um gerúndio. Mas dá uma ideia de continuidade.
Não é uma ação só concreta, concretíssima, né? Eu solto ou eu estou soltando. Você solta, mas não é algo assim instantâneo. Dá uma ideia que você vai segurando um pouquinho, né? Certo. Isso aí é importante a gente perceber. Por exemplo, a NVI, ela traduziu 1 Coríntios 1,18 da seguinte forma: a mensagem da cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Fica interessante o texto, né? A salvação não está completa. A condição da salvação é interessante. Vocês já estudaram soteriologia, né? Já. Há 3 tempos de salvação. Salvação que foi efetuada na cruz, no passado. Lá na cruz você foi salvo. Mas tem 1 Coríntios 1,18 que diz que você está sendo salvo. E tem Romanos capítulo 10, versículo 9, que diz que se você confessar a Jesus como Senhor, porque com a boca se confessa a respeito da salvação e no coração creres, e o coração está ligado à condição da justiça, serás salvo. Ou seja, 3 tempos de salvação, passado, presente e futuro. É interessante essa condição da salvação, né? Porque o que foi feito na cruz é algo maravilhoso demais. E as pessoas não conseguem entender o que foi operado lá. Jesus, quando ele terminou tudo que ele tinha para fazer na cruz, ele encerra entregando o Espírito, e ele diz tetelestai. Está consumado. Ou seja, o que ele foi fazer na cruz, ele fez. Concluiu, né? Não deixou nada pendente. Concluiu a obra, então ele salvou. E as pessoas têm dificuldade, acham que a salvação está em aberto, né? Vocês já estudaram sobre Pelágio? Já tivemos uma questão dessa aí. Eu e o Dimar, a gente fala da depravação? A fundo, não. Ele fala da depravação? Depravação total, parcial? O Pelágio dizia que você pode se salvar até sem Cristo. Ele não fala com essas palavras. Ele não fala com essas palavras, mas ele deixa entender que se você for um camarada bom, que observar todos os seus princípios, seguir a Bíblia e tudo, você consegue se salvar. Para ele, então, o jovem rico lá que chegou em Jesus, então, não precisava de chegar em Jesus, não, que ele conseguia salvar. E para Pelágio, o pecado não é universal. O pecado não atingiu toda a humanidade. Mas como assim, vai? Todos nós pecamos porque... Agora, pasme no que eu vou dizer. A maioria das igrejas hoje, neopentecostais são semi-pelagianas. Isso que eu ia falar. Eles têm um pensamento muito forte pelagiano, Cleupe, quando fala aí dos méritos, da meritocracia. É isso mesmo. A igreja não só e até dos usos e costumes também. Tem umas pegadinhas. Não só a igreja neopentecostal, mas a igreja pentecostal hoje, que deixou-se levar pelos movimentos e que não observa mais o pentecostalismo clássico, tem uma visão semi-pelagiana. Eles falam que são arminianos, mas não são. Eles são semi-pelagianos, porque eles acreditam que a salvação ela está envolvida com méritos. Se você fizer isso, aquilo outro, você é salvo. Se você não fizer, você perde a salvação. É a meritocracia. Eu preciso merecer a salvação. Eu vim de uma igreja desse jeito e fui aprender isso lá no Betel, porque até então, se eu fizer isso, nossa, você vai pro inferno. Nossa, sabe que tudo vai pro inferno? Quer dizer, eles aterrorizam a pessoa. Eu vim disso. Deixa eu dizer algo para você. Depois que eu comecei a pensar que a mente abriu. O grego vai ajudar muito
vocês entenderem essas coisas de salvação na Bíblia, os tempos verbais, modos verbais. E quem é arminiano, quem não é calvinista, aprenda mais sobre Calvino e sobre Armínio, sobre os dois, para você saber identificar a sua doutrina, porque Armínio era um cara muito inteligente. Armínio foi levado a concílio para voltar atrás no que afirmou, não deram conta de fazer voltar atrás, ele usou a Bíblia e convenceu todo mundo lá no momento da reunião de que ele estava correto. O cara é muito inteligente, usou a Bíblia de maneira correta. Então conheça o arminianismo de Armínio. Cuidado com esse arminianismo mentiroso que é pregado nas igrejas aí. A igreja assimilou a ideia que crente perde salvação. Armínio, ele tem uma doutrina chamada segurança da salvação. Isso no calvinismo é chamado como a perseverança dos santos. A segurança de salvação. Armínio acreditava que quando alguém era salvo, ele não perdia mais a salvação. Eu creio sim. Então é necessário estudar a doutrina conforme ela é de verdade. E esse dito popular que tem nas igrejas hoje é um problema sério. Vamos passar então. Alguém fala que passou? Passou não, né? Passou o quê? Não, passou não. Ele é teimoso, ele quer que eu vou lá todas as vezes. Ele é manhoso. Ele tá, tá esperando alguém falar, ele tá esperando alguém pronunciar aí a conjugação aí. Ó. Ele tá com preguiça. Liou, liés, liei, liomen, liete, liossi ou liossim. Ok. Pronto, agora ele vai passar. Aí, ó, falei, ó. Então agora nós vamos num vocabuláriozinho básico. Esse vocabulário, as primeiras palavras aí, quase todas na verdade vão seguir a mesma linha do verbo lio, né? Os verbos regulares aí vão estar na mesma condição, vão terminar do mesmo jeito. Todos esses verbos aí estão na primeira pessoa do singular. Então é ágo, acu, balo, blepo, guinosco, grafo, didasco, didomi, depois eu vou explicar o didomi, dou, ego, eimi, reco, querusso, lambano, lego, lio, pisteio. Pisteio. Então, esses verbos, todos eles são presente indicativo ativo. Tá vendo que só o didomi e o eimi, que é pronome ali, que mudou, né? A terminação. A gente vai aprender isso aí quando a gente chegar na hora certa. Então, o verbo regular, todos esses aí vão seguir as mesmas terminações lá na conjugação do lio. Ago, agués, aguei, agomem, aguete, agulsim. E assim sucessivamente. Vão terminar do mesmo jeito. Positivo, operante? Positivo. Então, água é guio, acu é osso de acústica, né? Balo é jogo. Eu sempre uso o exemplo do jogar para fora, lá de Lucas 10. Ekbale, jogar para fora. E a nossa Bíblia traduziu por mande. Olha aí, coisa linda, né? Blepo. Eu lembro que na nossa outra aula que nós tivemos do grego, é uma frase, o presbítero jogou pedra ninguém, né? Joga pedra no diácono. Coitado desse diácono dessa lição. O autor desse livro joga pedra no diácono. O autor desse livro era meio embirrado com os diáconos, né? Joga pedra no diácono, coitado do diácono. Né? A gente vai traduzir ela agora. Então, balo, blepo, gnosco, esse verbo é interessante.
Aquele texto de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. O verbo lá é gnosco. Grafo, escrevo. Toda vez que eu vejo o verbo grafo, eu lembro do... Porque fala de grafia, né? Caligrafia, tudo que vem grafia é de escrever. Eu lembro do Pilatos. Pilatos colocou a sentença de Jesus lá em cima da cruz, né? Ele é o rei dos judeus. Aí o judeu foi lá e falou, não, escreve que ele falou que é o rei dos judeus. Aí Pilatos fala, gegrafai, gegrafai. O que eu escrevi, eu escrevi. O didasco, de ensino, didática, né? Uma das coisas mais importantes no evangelho, que é o discipulado, o ensino da palavra, o didaquê. Uma das principais características da igreja, quase não existe mais, né? O ego, que é o pronome eu, eimi também é o verbo seria estar. O eimi no grego é como o verbo to be do inglês. Se lembra do verbo to be, né? Que é o único verbo que se aprende nas escolas, né? Estuda a vida toda, verbo to be. Verbo to be. Não é? Então, toda vez então, Sara, quando você estiver confuso em relação ao eimi, só lembrar do to be. Lembrar do verbo to be. Que é a mesma coisa. Eu sou, eu estou. Tu és, tu estás. E aí vai. O eco. O querusso. Querusso esse também. eco tem que tomar cuidado para não pronunciar, por causa do X, que pronunciar Exu, né? Exu é bravo. Então, assim. O querusso aí, ou queriço, alguns pronunciam queriço, mas o querusso, o verbo querusso, de querigma, querigmática, né? Também é uma característica essencial para a igreja, que é a proclamação do evangelho. Tem duas forças motrizes para a proclamação do evangelho no Novo Testamento. Uma é o verbo querusso e a outra é o verbo martírio, de testemunhar. Então, as pessoas eles não conseguem entender que ser testemunha é ser martirizado mesmo, né? Literalmente. A essência da testemunha era pregar o evangelho até, se necessário fosse, morrer. Fala isso aí hoje. E pois é, esse por texto, que essas traduções são tão erradas assim, Cleo, para o povo entender? E esse texto de Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ou seja, é para testemunhar até a morte, se necessário for. E esse texto joga o texto das testemunhas de Jeová no chão, né? Você não é uma testemunha de Jeová, porque ele abriu mão do nome, que a gente nem sabe se é Jeová. Você é uma testemunha de Jesus. Porque Jesus é o plano redentivo de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o vocabulário, então vamos partir para... Essa próxima palavra aí, ó, que nós não lembramos, lambano, nós pode aplicar ela para os testemunhos de Jeová, lambão, né? O povo lambão, que não quer nada com nada. Né? Fazendo uma cacofonia, né? Mas o sentido dela não, né? Não, com certeza não. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente também não ser lambão, né? Somente com as coisas de Deus. Mudou? Mudou? Então nós vamos relembrar desse vocabulário também para introduzir as frases do exercício. Isso aí eu não vou falar não, vocês estão cansados de repetir esse vocabulário. Só vocês aí, vai lá. Qual que é esse aí? É o 23? 25? 25. Qual, gente?
25. Esse é o 25. Ângelos, Adelfos, Peraí. Antropos. Antropo. Estão seguindo aí no 25, na Vamos página lá. 11. 11, 25, isso. Ângelos, Adelfos, Antropos, apóstolos, diábolos, dulos, teus, Bale, Blepei, Lege, Engapsen, Cosmos, Quírios, Fúrios, Litos, Logos, Nomos, Pótamos, Presbíteros, Cristos, Ala, De, Cai, Uk, não é Ux não, viu? Peraí, volta de novo. É Os dois? Uk. Todos os dois são Uk, os dois finais. Não é Ux não, porque para ser Xi tinha que ser o Xi. Tá. Esse é o Xi. Então é isso. Beleza. Fiquei muito satisfeito com o desempenho pessoal de cada um. Pude aqui escutar a vozinha de cada um aí, pronunciando. Mudou? Mudou? Mudou não. Mudou. 35. Tá no 35. Agora vocês, com toda a colaboração entre vocês aí, vão fazer a tradução da letra C. Aí vocês peguem esses substantivos aí da letra B e declinem em casa. Façam a declinação deles aí depois. O Nomos, o Cosmos, o Dulos e o Adelfos. Então a primeira frase aí é Dulos, Blepei, Diáconon. Como é que ficaria isso aí? Servo joga. Porque. Não, é Blepei, né? Você pode olhar no livro aí o significado da palavra. Blepei pois é, o Blepei é ver, né? O servo vê o diácono. Isso. As frases ainda estão sem os artigos, mas vocês podem acrescentar para ficar bonitinha, né? É porque não aprenderam o artigo ainda. Tá. Então, como que fica? O escravo faz o quê? O escravo, né? Ou o servo, né? Ele vê o diácono. Todo mundo concorda com o Idmar? É isso mesmo? Servo vê diácono? Sim. Se você voltar lá no 25 lá, Concordo. o Sara, aí vai estar lá, ó. Porque lá, ó, começa lá, ó, Dulos. Dulos é o que? Servo ou escravo, né? Isso. Aí olha lá embaixo, o Blepe, ele vê, tá vendo? E diácono. Então o servo vê o diácono. Vê diácono. E tá vendo o jeito que a palavra diácono termina com ômicron-ni, é o objeto da frase. É o objeto. No caso, porque senão já é o Dulos lá, ó, com o ômicron sigma, é o sujeito. Certo. Então o diácono aí é o objeto direto da frase. Quem que o escravo... Lembra no português, quando a gente ia fazer a interpretação, né? A gente perguntava: quem que o escravo tá vendo?
o diácono. Então, o diácono é o objeto direto. É a pergunta, né? Faz a pergunta. Faz a pergunta, né? Isso aí. A segunda frase na mesma coluna. Diáconos u blepei dulon. Inverteu a história agora. Diácono. O diácono não. Ele não vê. Ele não vê o servo. O servo. Ou vê o escravo, né? Aí, ó. Já tem um problema religioso aí, tá vendo? O escravo ele vê o diácono, mas o diácono não vê, não. Ele finge que não vê, né? As terminação, Cleo, né? Tem que ficar prestando atenção nas terminação. As terminações, o jeito que a palavra termina que vai indicar. Diáconos, tá vendo que diáconos agora termina com ômicron sigma? Isso. Então, ele é o sujeito, é ele que não tá vendo. O diácono não vê o servo. Agora, a frase mais maldosa desse servo aí, porque ele é um jogador de pedra. Depois você vai ver onde ele joga pedra. Dulos, bala e liton. O servo joga pedra. Liton. Liton é pedra. Então a gente, para situar, para ficar bem fácil, né? O que o servo joga? Aí tem a continuação. Pedra. Aí continuando embaixo. Pedra. Tá vendo aqui embaixo tem pedra, joga no diácono. Né? Diácono. Olha só. Então, o que ele joga? Ele joga a pedra. A pedra, então, é o objeto direto. A outra frase, liton balei diácono. Como aí não tem, presta atenção. Como aí não tem o sujeito da frase. Tá vendo que não tem o sujeito da frase? Certo. Para ter o sujeito tinha que ter uma palavra terminada com ômicron sigma. Não tem o sujeito. A tradução começa pelo verbo. Joga pedra no diácono. Joga pedra no diácono. O servo joga pedra. Aí vem seguindo. Joga pedra no diácono. Coitado, o servo é maldoso, hein? Então, a outra frase agora. Aí já tem o sujeito da frase. Diáconos. Ah, sim. Diáconos legem dulos. Dulo. O diácono fala. Diácono joga. Não, agora é leg. Leg é falar. Diácono. O diácono fala ao servo. Ao servo, ao escravo. Porque é um objeto. Ele é um objeto indireto. Caso a terminação dele. Então joga alguém, algo. Lá. Joga não, lê, né? Fala. Lá em cima, o liton é objeto direto. O dulo aí é objeto indireto. Por isso que você acrescenta o ao, né? O diácono fala ao alguém, né? Alguém. É porque ele fala alguém, né? Isso. No caso, ele fala alguém. Fala para alguém. Lá na outra coluna agora, logon tel legei diáconos. Olha só que o sujeito da frase é a última palavra. Que tá o homem com sigma. Mesmo tendo teon aqui, ó. Teon aqui. Mas só que é por causa lá na... Olha só que coisa maravilhosa, ó. Aí nessa frase tem o sujeito, tem o genitivo, que é a posse, e tem o objeto direto. Então é só organizar a frase agora. Vamos lá. O diácono fala a palavra de Deus. O diácono fala a palavra de Deus. Perfeito.
o diácono fala a palavra de Deus. Então, você usa primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o objeto e depois o genitivo, a posse. O diácono fala a palavra de Deus. Muito bem, muito bem. Essa outra frase agora é uma pergunta, né? A gente não aprendeu pontuação ainda nessa segunda etapa, mas vocês se lembram? O ponto e vírgula lá indica que é um... Ponto e vírgula indica que é uma ponto pergunta. Ponto e vírgula, interrogação. É. Então, ti legei logos tel. Ti A palavra legei... fala de Deus. Como é que é? Ponto e vírgula é interrogação? Porque o sujeito aqui é logos, é a palavra, né? Tá vendo aqui, ó? A palavra, logos, é o sujeito. Tá. Aí o legei fala, né? A palavra fala de Deus. Te legei logos tel. Ah, a palavra fala. Tia de? Não. Hã? Esse ti aí é de? Não, né? Não. Não. Esse ti, Porque na aqui, verdade, vocês não aprenderam ele ainda, não. Ele não vai influenciar na sequência aí, não. Porque vamos montar a frase. Logos é o sujeito, então põe ele primeiro, a palavra. Põe lá a palavra. Aí o verbo, né? Falar, legue, a palavra fala de Deus. É, só que aí é o seguinte, presta atenção. Ela é o sujeito da frase, é o substantivo, mas não é um ser. É uma expressão. Tá. Então pode ser assim, fala a palavra de Deus? Ah, sim. Assim também seria? Seria não. Não precisa exclusivamente... A forma correta então, é nesse essa. caso, não precisa colocar ele na... Então, a forma correta é essa. Fala a palavra de Deus? Fala a palavra de Deus. Porque é o seguinte, se fosse um sujeito, a substância fosse uma pessoa propriamente dita, aí sim. Então aí começa pelo verbo também. Fala a palavra de Deus. Igual, por exemplo, se no lugar de... Igual no caso aqui, às vezes se colocasse assim, ó, por exemplo, no lugar de logos, por exemplo, fosse servo. Fosse dulos. Assim, dulos legetel, aí sim. O servo aí, sim, fala de Deus. O servo fala de Deus? Aí seria assim, né? Era. Entendi. A outra frase, Theos egabsen cosmon. Deus amou o mundo. Deus amou essa é conhecida. O mundo. De tal Deus maneira. Amou. De tal maneira. Deus amou o mundo. E aí tem gente que ainda vem cá e fala que... egabsen Theos. O servo, o Deus ama o servo. Amou o servo. Amou. Deus amou o servo. Isso, Deus amou o servo. Dulos legei. Amém. Servo fala amém. Servo fala amém. O servo fala amém ou o servo fala a verdade. Mas no caso aí, por ter esse ponto, é amém. Olha só, no grego tem duas palavras para verdade. Uma é a palavra aletheia. Quando Jesus disse lá, eu sou o caminho. A verdade. A verdade e é a verdade. vida. Lá a verdade. João 14,6. Naquele versículo, a verdade é a aletheia. Agora, a maioria das vezes que Jesus disse, em verdade vos digo, a palavra é amém. Às vezes ele fala assim, em verdade vos digo. Em verdade vos digo, e demais, só aparece no Evangelho de João. Ele repete duas vezes, né? Só no Evangelho de João, e ele fala isso aí no Evangelho de João mais de 28 vezes. Só no Evangelho de João. Em verdade vos digo. Nos outros aí usa evangelhos... a mesma palavra? Amém, amém.
No grego é assim, amém, amém, lego su. Amém, amém, lego su. Amém, amém, lego su. Em verdade vos digo. Agora nos outros evangelhos, nos evangelhos sinóticos, Jesus ele fala amém, lego su. Em verdade vos digo. Ou ele diz aletheia lego su. Nos outros evangelhos aparecem os dois termos de maneira intercambiável. Agora o amém, você sabe que é uma palavra originária do hebraico, né? Amém? É. O hebraico? O amém é uma palavra originária do hebraico. Todos os idiomas do mundo que usam a palavra amém tomaram emprestada do hebraico. Depois. Ah, é? Não sabia não. Significa assim seja, ou assim A palavra amém significa é verdade. Quando você diz amém no final de uma oração, é porque você está concordando com ela e dizendo, essas palavras que foram ditas é a verdade. Então, eu concordo com a oração do servo de Deus. Né? Então essa palavra ela foi tomada por empréstimo por todos os idiomas. A gente tem ela aqui em português, amém, né? Certo. A gente diz que é assim seja. Tem outra palavra que ela foi pegada por empréstimo do hebraico para vários idiomas, que é a palavra aleluia. 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 Aleluia significa o quê? É uma adoração, não é? A grosso modo a gente traduz por Deus seja louvado. Porque aleluia é uma contração do nome de Deus juntamente com o verbo louvar. Então é louvai a Yahvé, louvai a Javé, louvai a Jeová, ou assim sucessivamente. Agora eu acho uma incoerência aquela música do Beatle, George Harrison. Que ele tem uma música que ele usa a palavra aleluia para louvar o Krishna. Meu Deus. Capeta mesmo, né? Vocês já ouviram essa música? Ai, eu não sei qual que é essa não. Dos Beatles? Posso ter ouvido, mas... Não lembro da letra. Então, a música dos Beatles, feita pelo George Harrison, depois daquela passagem dele lá pela Índia, pelo hinduísmo, budismo, ele voltou todo zen. Aí ele foi e começou a andar só descalço, não calçava mais. Ele fez uma música pro Krishna. Aí tem crente que escuta lá em inglês, sabe 2 ou 3 palavras só. Aí ele... E acha que é adoração. Ele escuta aleluia na música. É adoração, música, mas pro outro lado, né? Ele escuta na música aleluia, ele escuta Sweet Lord. Aí ele acha que tá louvando o Senhor, né? E não presta atenção e não sabe o resto da letra, mas lá na letra, o alvo da adoração é o Krishna. O Hare Krishna. Tanto é que no final da música tem Hare Hare Krishna. Ah, tá. Hare, Hare, Hare. Eu já peguei, foi um monte de crente postando essa música nos estados aí, achando que tá louvando a Deus. Tá arrasando. Em inglês, é a contração do nome de Deus mais adoração? Porque é o seguinte, Paula, depois que o povo foi levado cativo para Babilônia, a maioria dos historiadores acredita nisso. A partir do momento que eles foram para Babilônia, eles deixaram de pronunciar de vez o nome de Deus. Porque eles já pronunciavam pouco por causa do mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então eles já pronunciavam pouco de medo. Depois que foram para o cativeiro babilônico, o idioma babilônico era o aramaico. O aramaico não é idêntico ao hebraico. Ele tem muitas diferenças. É uma língua prima, uma língua parecida. É uma língua da mesma família linguística, mas é diferente. Então, lá no cativeiro babilônico, eles começaram então a falar o aramaico em vez do hebraico.
E quando Neemias e Esdras tem toda aquela labuta de reconstruir tudo, a gente percebe que ali os dois idiomas já estavam em conflito, porque o idioma hebraico ele era o idioma oficial e mais religioso, e o idioma aramaico era o idioma do povão. E ele pegou, tanto é que na época de Jesus o idioma falado pelo povão era o aramaico. Então a partir daí perdeu-se a pronúncia do nome de Deus. Perdeu. Até hoje o judeu não fala o nome de Deus, ele usa vários cognatos. O judeu chama Deus de eterno, chama Deus de o grande, mas não chama pelo nome. É interessante isso aí. Quer ver? Nosso testemunho de Jeová sabe o nome de Deus. Alguém tá com a Bíblia aí? Tá sim. Tá na mão. Salmo 68. É. Lê o versículo 4. Cantai a Deus, louvai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Já. Opa. Qual que é o nome de Deus? É Já? É isso mesmo? É a contração do nome, né? Em hebraico é um iod, junto da vogal fica Yah. Yah. Então qual que é a palavra? Aleluia. Louvado seja Já. É interessante, né, que os Rastafari eles pronunciam o nome de Deus como Já, né? Igualzinho a leitura que a Sara fez aí. Para os Rastafari o nome de Deus é Já. E a contração do nome de Deus é Já. Yah. Então eles preferiam usar só a contração do nome para não incorrer em pronunciar o nome errado. Então vários textos da Bíblia vão aparecer só essa contração do nome de Deus, Já. Então aí não está dizendo que o Deus é o Deus do já, do agora, não. É o nome dele mesmo. O nome dele é Yah. Mas as pessoas interpretam do Deus de agora, de já e de imediatamente. Que loucura. Mas não é não. É o nome dele mesmo. Nossa, professor. Meu Deus, tem que estudar muito, meu Deus do céu. Isso aqui já deu pano pra manga, então, lá pra minha igreja. É agora, tem que fazer agora. Algumas versões botam o Senhor em caixa alta, né? Tudo maiúsculo. Igual a minha mesmo, põe Senhor é o seu nome, tudo maiúsculo. Não, porque eu escutei isso, que Deus é Deus de já e que tem que resolver agora. Eu falo, meu Deus, mas é muita loucura. A gente escuta muita heresia. Aí quer mandar em Deus. Aí quando alguém vê aí os Rastafari adorando a Já, né? Eles usam o nome de Deus. Só que o Já dos Rastafari não é o mesmo Yahvé, né? É o fumo. Vai virando. É o fuminho. Vai virando só bagunça. Uma salada. Né? É igual o Alá lá dos árabes lá, né? O Alá, para eles está adorando a Deus. O Alá deles é o Deus. Mas só que nós sabemos que não é o mesmo Deus nosso, né? Mas é igual os católicos, adoram a Deus, mas o Deus deles também não é o mesmo nosso, né? Na verdade, então, eles adoram queridos, Jesus crucificado, né? É isso aí, tem que estudar. Ó, eu vou tirar aqui pra a gente rever as faces, os rostinhos lindos dos nossos queridos irmãos. Ô Cleo, só uma pergunta. Você tinha falado para nós fazer a declinação de uns verbos. Qual que eram os verbos que você tinha falado aí mais antes um pouco? Faça a declinação desses verbos aí, ó. Não é do verbo, não, do substantivo. B. A letra B do próprio parágrafo 35 aí. A letra D? A letra B. Esse nomos. É nomos, cosmos, dulos, adelphos. Dulos, adelphos. Tá. Aí, agora eu tô vendo vocês de novo. Ver o povo bonito de Deus. O povo do Betel brasileiro. Amém. Amém. Amém, é verdade. É verdade.
povo que eu amo de graça. É um povo que eu amo de graça. De graça. Oh, amém. Ama de graça. Muita graça, né? Não é. Eu não entendo esses mistérios. Sexta-feira vai ter continuidade? Deus, eu não entendo esses mistérios. Sexta-feira vai ter continuidade lá? Peraí. Eu não entendo esses mistérios de Deus, não. Do jeito que Deus pôs vocês na minha vida, é um negócio impressionante. Coisa Amém. Isso é presente de Deus. Coisa de eu estar aqui de vez em quando e preocupar com vocês e querer saber e coisas desse tipo, dessa natureza. Ó, chegou na sala de aula ali o professor Fabiano. A graça e a paz do Senhor Jesus. Mestre, e aí, Fabiano, deu certo a sua aula experimental? Deu certo? Foi excelente. É o meu aplicativo Meeting, viu? É, bom demais. Para mim foi uma ótima experiência. Agora vai ser... eu sou eminência aí de conseguir um computador novo. Aí vai ter uma câmerazinha melhor, um microfone, e eu acredito que eu vou até poder compartilhar slides ou PowerPoint, uma coisa assim. Dá certo sim. Eu vou falar pra você, essa pandemia não dá nada de bom pra gente, ainda faz a gente gastar dinheiro, né? Tem que comprar computador pra acompanhar o... E olha, eu gostei da experiência, eu gosto dessa questão de online, de inovação, assim, eu acho interessante, né? Você já fez muito videoconferência lá, não, como advogado? Olha, agora é muito pouca audiência presencial, né? As audiências agora são online, né? Eu já participei de algumas, já, se eu não me engano, umas 3. Eles usam o quê? O Skype? Eles estão usando o Zoom lá no fórum, né? O Zoom. O aplicativo Zoom. Mas eles colocam lá a questão também do Meet, né? Eles mandam o link, você tem que mandar seu e-mail, porque eles mandam o e-mail para o advogado acessar, aí ele... né, vai constar a presença do advogado, né? Quando ele acessa pelo link, né? Eu usei o Zoom muito tempo, sabe? Mas à medida em que a demanda aumentou, o Zoom foi ficando muito comercial e querendo que a gente começasse a pagar, eles ficavam travando demais o vídeo. Demais. Sei. Aí eu achei essa alternativa do Meet mais condizente. E acaba em 40 minutos, né, Cleo? Da aula. A do Zoom a gente tinha que agendar mais de uma aula para ele não cair o link, que ele dá 40 e poucos caía minutos. Muito rápido. Não, e ele dá 40 e poucos minutos, a aula acaba, né? O Meeting aqui, se a gente quiser ficar aqui fazer uma vigília, a gente faz. Não, eita, glória. É porque ele não pesa no computador, né? Nem no celular, né? Ele não é um aplicativo pesado. E eu tô até vendo, professor, eu agora... Fabiano, eu vou trazer... Sim. Você pode usar o recurso, o seguinte, enquanto você não adquire um novo computador, você pode preparar os seus slides e mandar para um aluno. Se o aluno tiver um suporte, uma âncora de computador melhor do que a sua, ele pode transmitir os slides para você na aula. Não, eu vou fazer isso. Eu faço, porque... quando eu dou aula pelo computador aqui, quando é a FACEB, eu tenho muito aluno numa disciplina, mas é muito aluno. Aí quando eu vou colocar os slides por aqui, fica um pouco pesado. Aí eu seleciono um aluno lá, que tem um computador de última linha lá, o Kaique, aí eu ponho o Kaique para fazer as transmissões para mim, eu só dou a aula, ele vai projetando os slides lá. Que aí a minha linha, que é a principal, ela não cai. Isso é interessante. Aí, assim, se eu conseguir essa máquina aí, vai chegar semana que vem, né? Aí eu tenho que aprender a mexer também, não é só a máquina não, sabe? Quem tá por trás ali também precisa, vou falar pra né? você, eu adquiri um computador só para essas aulas, mas pensa num computador que me passa raiva, ele não tem nada, eu não ponho nada nele, não tem nada. Eu só coloco nele os slides no dia de dar aula e um programa que eu tenho aqui que chama Estúdio, porque eu preciso gravar as aulas, que lá na FACEB as aulas têm que ficar na plataforma. Se alguém faltou aula, tem como ele acessar a aula.
Eu tive que abrir até um canal no YouTube para colocar minhas aulas a partir do YouTube. Aí esse computador que eu comprei, pensa numa raiva que eu passo com ele. O bicho não tem nada nele e ele vive caindo. Eu já vou comprar outro novo. Eu tô virando colecionador de computador agora, meu Deus do céu. Então vende, ué. O meu computador tem 11 anos de idade. Aí, semestre passado, eu dei uma repaginada nele. Aí eu consigo mandar as petições lá pro fórum, né? Via online, que é processo digital agora. Mas eu, por outro lado, eu não consegui fazer a câmera dele funcionar corretamente e o microfone sumiu. Não, mas isso aí dá pra ajustar, viu? Eu tenho um velhinho aqui também. O seu tem 11 anos, não vou nem falar a data do meu, não, porque aí eu vou ficar com vergonha. Mas ele é muito melhor do que o novo que eu comprei. Só que ele não tem câmera interna nele mesmo, né? E eu comprei uma câmera boa para colocar nele, mas o áudio da câmera é muito ruim. Eu nunca consegui dar uma aula boa com ele, né? Aí eu vou comprar outro também, vou comprar um computador mais moderno agora, porque a demanda e outra coisa, essa pandemia vai arrefecer um dia, mas esse sistema remoto e essas aulas online vão continuar em muitos lugares. Não, isso aí já mudou o paradigma já, isso aí não volta mais não, isso aí agora é daqui para frente, o uso dessas tecnologias daqui para frente. Então, desse aí como eu até ia falando, para não tomar mais tempo, senão aquele briga comigo aqui, eu agora, a partir dessa descoberta aí do Meeting, eu vou até convidar um professor amigo meu lá do Rio Grande do Norte para estar ministrando uma aula aí, doutorando em filosofia, rapaz, muito gente boa, muito versado na palavra de Deus. Aí se der certo minha agenda com ele lá, eu vou mandar o link, porque eu quero que você participe da aula também. Já deixo meu convite para você e para todos os alunos. Programar um dia que todo mundo tem disponibilidade, que vai estar livre para participar da aula. A minha aula é segunda-feira, né? Aí seria no horário da minha aula. Não, dia de segunda eu não tenho atividade não, eu participaria. É na próxima? Segunda? Olha, eu tenho que confirmar ainda, Paula. Se não for possível nessa segunda agora, aí eu vou agendar uma segunda-feira que seja possível, mas eu já deixo o convite para todos vocês. Aí o tema da aula que eu vou pedir para ele dar no meu lugar é espiritualidade e teologia. Então, aí eu já deixo o convite para todos aí. Certo. Aí eu confirmo, mando o link lá no grupo, quem puder participa conosco lá. Tá bom. Muito bom. Abraço, reverendo. Um abraço para todos aí. Abraço. Então, meus queridos, nós estamos chegando no nível bom já. Vocês estão lendo bem. Vocês estão se lembrando direitinho. Mas eu vou insistir no meu enjoo, né? Certo, tem que pegar no pé, ué. Tem que pegar esse livrinho todo dia. Não todo dia de terça, né? Eu tô dando aula de grego lá na faculdade assembleana. Tem aluno cara de pau que fala, eu só abri o livro hoje, eu nem olhei. Não dá, gente. É sincero, ué. Ele é sincero. É sem cera, né? Sem graça. Sem cera, não pode, gente. Não pode. Vai ser bom pra vocês, gente. Vou falar. A gente tem que aplicar o Salmo primeiro lá, ó, que a gente tem que de dia e noite, né? Ó, é verdade? O que o grego Koiné fez na minha compreensão do Novo Testamento e da Bíblia inteira, por causa da Septuaginta, foi um negócio fora do comum. Fora do comum. Você começar a ler a Bíblia com seus próprios olhos. Porque todos nós somos escravos das traduções que existem. Não é? Então, se não fosse o João Ferreira de Almeida, o que seria de nós?
Então, para chegar num nível de você ler a Bíblia no seu próprio entendimento. Isso é muito importante, né? A gente não pode desprezar o legado que foi deixado pelos teólogos, os homens de Deus do passado. É muito importante. Eu fiz o programa lá na rádio sexta-feira, aí teve um ouvinte que falou: não quer nem saber o que Agostinho falou, não quer nem saber, eu quero saber o que a Bíblia falou. Dá vontade de dar uma cacetada, né? Falar: você sabe ler a Bíblia? Você lê grego, você lê hebraico? Pessoal que não tem noção nem do que está falando. Gente, a doutrina da Trindade, do jeito que você entende hoje, só é entendida dessa forma por causa de Agostinho. O trabalho trinitário dele, né? A Trindade, ele especificou a Trindade como a gente crê hoje. Tem a palavra Trindade na Bíblia? Não. Então como que você querendo a Trindade se não está na Bíblia? Verdade. Então são contribuições. Esse é o problema, né? A geração de cristãos, de evangélicos, né? De hoje é isso, achar que os pais da igreja é algo que a gente não precisa aprender. Isso aí tem a ver com outra... Tem a ver com catolicismo, tem a ver com outras coisas, não tem nada a ver com... A maior falta de maturidade em relação à própria fé que professa. Porque é o seguinte, o evangelho para chegar... Para o evangelho chegar até nós, pessoas tiveram que gastar suas vidas. É verdade. É verdade. Né? Então a gente tem que ser... É uma ignorância muito grande. A gente tem que ser no mínimo grato, né? E é lógico que esses homens não acertaram em tudo, mas na maioria eles acertaram. Verdade. Então, e contribuíram muito, né? Com o que a gente entende hoje. A nossa concepção de fé hoje, ela além de ser baseada na escritura, ela deve muito à tradição, gente. A gente é alheio à tradição, mas a tradição evangélica, protestante, por exemplo, por que nós acreditamos que só a palavra de Deus é regra de fé e prática? Como que acreditamos que é a graça de Deus que salva mediante a fé? Como que acreditamos que só Deus pode ser louvado? É por causa dos 5 solas da reforma. Né? Que um monge escreveu, né? Já pensou se a gente... Sexta-feira vai dar continuidade na rádio? Sexta-feira eu tô lá de novo. Só que qual é o tema? Porque eu não vi sexta-feira. Queria ter assistido o tema, mas não teve jeito. Sexta-feira foi sobre suicídio. Eu tô acompanhando toda sexta-feira. Vai ser sobre suicídio ainda. Vai ser sobre suicídio. Vai continuar. O trem pegou fogo porque o ouvinte ele tem pouco conhecimento bíblico e ele quer argumentar com texto fora de contexto, né? E surgiu uma pergunta lá: o que acontece com a criança que se suicida por causa da baleia azul? Ela morre. Se a criança vai para o céu ou para o inferno. E vai tratar também de suicídio de pastores. O que acontece com um pastor que se suicida? Nossa, é um tema forte. É difícil falar disso aí no rádio. O pessoal não tem maturidade, né? Não sabe, não tem nem noção. Ô, Cleo, ao vivo foi difícil, imagina no rádio. Então... Não, isso de falar o ouvinte questionando a questão de salvação, já que eu sou salvo, eu posso aprontar, eu posso fazer o que eu quiser, que eu sou salvo mesmo, né? Você não conhece a palavra, né? Aí você explicou pelo que aquele que verdadeiramente nasceu de novo, ele não vai nessas práticas mais, né? E eu dei 3 versículos para ele meditar, se ele era salvo, se ele estava sendo salvo, se ele ia ser salvo. Eu perguntei, se é salvo? Você citou esse mesmo versículo, você citou eles aqui para nós na aula, né? Ele ficou sem resposta, né? Que ele não soube falar se ele era salvo, se ele estava sendo salvo ou se ele ia ser salvo. Mas muita gente hoje ainda tem a intenção. Deus está lá no livro com o errorex, né? Escreve o nome, apaga. Eu vou mexer com a Sara. Vou mexer com a Sara primeiro. Escreve, apaga. Pois é, mas, gente, você não tá entendendo. Eu vim desse pensamento. Eu fui aprender no Betel. Eu fui analfabeto de Bíblia, de tudo. Eu já vou encerrar a aula. A tarefinha é a declinação lá dos substantivos.
Mas se eu falar para você, Sara, que quando Jesus morreu na cruz, quando ele disse lá tetelestai, até o pecado que você vai cometer daqui a 10 anos já foi perdoado. Meu Deus. Eu falo um trem desse pra uma pessoa, a pessoa fala assim, você é louca, você tá doido. Porque eu cresci nesse negócio, olha, você tem que manter, tipo assim, você tem que ser santo, 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 tipo, a santificação justifica a salvação, né? Como que é a oração do Pai Nosso? Como Pai assim? Nosso, Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós, vosso reino, que venha de sua vontade, assim na terra. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Ixi, é uma sentença isso aí. O problema é que o texto deixa bem claro que se Deus te perdoou, você tem que perdoar. Isso aí lá no grego é muito claro. Todos os seus pecados, todos, foram perdoados, até os futuros. Meu Deus. Aí, tá vendo? É por isso que eu não... É um choque que você toma quando você começa a aprender e ver que tudo que você aprendeu é errado, Cleo. Tô de mão levantada. Entendeu? É por isso que eu não paro de servir esse Deus, porque Ele cuida de mim. Ele me convenceu que Ele era o Cristo através do Espírito Santo pela pregação da palavra da cruz. Ele cuida de mim. Lá em Judas, a Bíblia diz que Ele nos livra da queda, nos livra de cair. É esse Deus que me conduz, é por isso que eu sirvo a Ele com toda a integridade que eu posso. Eu não presto, Sara. Eu me conheço, eu não valho nada. Aleluia. Se não fosse Ele para me conduzir pelo caminho, o que seria de mim? O que seria de nós, né, Cleo? O que seria de